Olá, vamos iniciar hoje mais um episódio do Plática Talks. Quem está com a gente hoje é a Tati Magacho. A Tati tem muita coisa bacana para poder falar com a gente, inclusive de assuntos que a gente já tratou em outros episódios, no primeiro, inclusive, com a Duda Ventura. A Tati é educadora física, ela dá aulas de LPF e vai explicar para a gente tudo sobre isso hoje. E eu estou super curiosa, porque eu quero fazer, quero ficar magra. Então a gente vai iniciar hoje mais um bate-papo com ela aqui. Obrigada pela presença, tá, Tati? Prazer ter você com a gente. Eu que agradeço, é um imenso prazer poder estar aqui, compartilhar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho sobre a minha pessoa, um pouquinho sobre o método, né, LPF, que é um método que vem crescendo e que geram muitas dúvidas, né, muitas curiosidades também. Eu tô aqui pra gente bater um papo, conversar um pouquinho. Na verdade, você falou que ela dá aula, na verdade ela não dá aula, ela é especialista. Especialista. Uma das maiores Desculpa, especialistas Tati. no Brasil de LPF. E hoje ela atende quase que todas as nossas pacientes. Então, a gente vai discutir um pouco mais dos benefícios do LPF, que se é só para estética, para ficar magra, igual você falou. Eu já sei que não é só para isso, gente, mas é, né? Tati, mas fala, como que surgiu o LPF na sua vida? Bom, o LPF surgiu na minha vida, né, com a proposta de cuidar de barriguinhas por aí. Né, as mulheres, a gente sabe, é constante, né, busca por um abdômen perfeito, por um abdômen, né, que você se ache bonita ao se olhar no espelho. Então, era algo que realmente me chamava atenção. Eu sou educadora física há mais de 13 anos, né, personal também. E foi uma metodologia que veio crescendo, né, hoje de uns 3 anos para cá, é uma metodologia que teve seu boom, né, mas já é um método aí que no Brasil, desde 2015, nós já tivemos as primeiras formações. E desde então veio crescendo, aderindo praticantes e também licenciados, que hoje, né, temos licenciados no mundo inteiro, trabalhando com o LPF, que é uma metodologia que veio da Espanha. Foi criado, eu falo que foram 2 educadores físicos que tiveram a sacada do momento, em que eles utilizaram das bases da metodologia hipopressiva, que é uma técnica milenar praticada na yoga, praticada por fisiculturistas desde os anos 80, e eles criaram cadências para potencializar aquele processo de somente colocar o abdômen para dentro, que é a metodologia hipopressiva. Né? Então, eles criaram conexões através das vias neurais, ativações de posturas e também respiração, e criaram aí esse método, né, que vem dominando o mercado, é o método que hoje mais cresce em core training do mundo. Né? E eu falo que eu sou suspeita para falar, eu estou com a metodologia, já vão para 5 anos, né? Fiz minhas formações, é um método que você forma e depois você tem as especializações dentro da metodologia, e eu vim conquistando isso, sentindo essa necessidade de cada vez aprimorar mais, né? Conhecer mais, porque é uma metodologia que você transforma vidas, não é só um abdômen sarado, não é só uma questão estética. Né? A gente trabalha desde a nossa questão física, os nossos aspectos emocionais e por aí vai. Falando exclusivamente da barriga negativa, dela ficar com a barriga para dentro. Teve alguém que comentou comigo que os fisiculturistas começaram a fazer isso, mas que quem não faz ou quem não se dedica a isso, geralmente como fisiculturista, tem o abdômen muito estufado. E às vezes o abdômen mais à frente até do que o peitoral. De tão distendido que fica pelo excesso de carga, não sei o motivo. Mas o Arnold Schwarzenegger foi um dos primeiros, né, no mundo dessa área a fazer o hipopressivo. E ele tem a cintura mais, ou tinha, né? Hoje não tem mais. Mas antes ele tinha a cintura bem fininha e o abdômen mais chapado. Então isso já começou há muito tempo mesmo, e lá fora. Desde a época do Arnold, ele já praticava o método hipopressivo. Né? O método hipopressivo, como eu falei, ele veio da yoga, lá dos primórdios. É um método que, né, nessa metodologia, buscava uma mobilização visceral, equilíbrio energético, e com o tempo foi se observando que também ele controla pressões internas, não só da cavidade abdominal, como também torácica, pélvica. Então, o Arnold, quando ele praticava buscando, né, essa redução de pressão, redução da pia, já por isso ele já tinha essa cintura, né, mais diferenciada. Hoje em dia, em diversos campeonatos de fisiculturistas, já são obrigados mesmo à prática do vácuo. Eu treino vários fisiculturistas, é um trabalho bem bacana, até mesmo para a saúde, né, porque haja pressão. Sim. Então, no seu dia a dia,
provavelmente, o que eu vejo, que a gente indica mais são mulheres, né? Fazendo essa técnica. E homens, têm aumentado esse número? Tem feito o LPF? Sim. A procura, né, dos homens pelo LPF aumentou tanto que depois que eu me formei, eu senti a necessidade de alguém para trabalhar comigo. E aí o meu marido se formou também em LPF. E hoje a maioria dos casais, assim, eu costumo atender as mulheres e ele atende os homens com uma outra pegada, né? Eu atendo homens também, mas eu costumo às vezes indicar porque são perfis diferentes. A mulher, ela tá mais voltada para a questão estética. O homem, ele também está, mas com uma visão, às vezes, mais voltada para uma liberação miofacial, algo que vai soltar o corpo, melhorar o desempenho sexual, esportivo, que o LPF ajuda demais. Então, explica mais, você está falando que o propósito às vezes é diferente, né? A mulher, eu imagino que o propósito, pelo menos das nossas pacientes, é sempre ter a barriga mais negativa possível, né? A gente sabe dos benefícios para a liberação da face, do pós-operatório, que é importante, mas a mulher, para nós, é muito claro a ideia de ter a barriga negativa. E o homem, claro, ter a barriga negativa é legal também, mais desenhada, né? Mas quais os outros benefícios e explica o motivo, por que o LPF ajuda e traz esses outros benefícios? No caso dos homens, né? Dos homens. O LPF, eu costumo dizer que a chave da metodologia, voltada para a saúde, em primeiro lugar, se chama decoaptação de vértebras. Para a gente ativar o abdômen, para a gente chegar naquelas posturas em ênfase, a gente trabalha com a decoaptação. Não, mas vamos lá, só um minuto. Isso. Vamos lá. Vocês estão óbvio que assim, eu quero que o leigo entenda como eu, tá, gente? Então eu vou te falar o que é isso. Vamos lá. É criar espaços. Criar espaços. A metodologia em si é uma metodologia que busca criar espaços no corpo, né, reduzir as tensões. Então, a gente parte mais ou menos por esse princípio, para os homens. E principalmente para as mulheres também. A gente vai decoaptando, então a gente previne e trata hérnias. A gente melhora diversas disfunções posturais com esse afastamento de vértebras, que vem através da postura, através da respiração. A gente entra em via neural. A metodologia é uma metodologia que ela parte ali das rotas miofaciais, da neurotransmissão que acontece ali na plaquinha que está em cima do músculo, na fáscia. Então, a gente vem tratando, é um método extremamente global, né? Então, ele envolve a decoaptação de vértebras, ele vai estar envolvendo a neurotransmissão, e aí vem diversos benefícios, voltando para a questão dos homens. Desempenho esportivo, porque existe um trato respiratório ali envolvido, então a melhora do desempenho. A gente trabalha com a região pélvica, então melhora o desempenho sexual. Fortalecimento em ênfase, né? O método, ele retira a tensão ao mesmo tempo que ele fortalece. Então, não só a região do core, abdômen, toda a musculatura envolvida, né? Mas vai estar proporcionando um fortalecimento corporal total. E por que melhora o desempenho? Por exemplo, vou jogar futebol, vou jogar tênis. Por que tem uma melhora do desempenho? Sim, vamos lá. Primeiramente, por conta da respiração, né? O LPF trata de diafragma, assoalho abdominal, pélvico, então a gente gera descompressões, a gente melhora o bom funcionamento ali, principalmente do diafragma, que é o nosso músculo auxiliar respiratório, né? Não existe falar em LPF sem falar em diafragma, então a gente começa por ali. Então, às vezes, numa primeira aula, o aluno já sai ali sentindo uma diferença, pelo simples fato de ter descomprimido aquela região tão tensa. Então, a respiração começa a fluir melhor, a gente começa a trabalhar em equilíbrio neurovegetativo, equilibra as vias neurais. Então, o nível de estresse corporal a gente consegue controlar mexendo com níveis de cortisol e por aí vai. Então, melhora muito o desempenho esportivo, não só dos homens, mas das mulheres e de todo mundo. Crianças e idosos também praticam LPF. Então o LPF ficou muito difundido, de fato, pela estética, né? Sim. Pelo menos foi quando chegou até mim. Algumas amigas minhas começaram a fazer, né, e tal, o LPF para poder melhorar a barriga, né? A gente vai tendo aquele ovinho, mastinho de ácidos, e aí foi indicado que fizesse isso. E como que é amplo os benefícios, né? Sim. E eu pelo menos, né, você sabia, mas eu não sabia que tinha tantos benefícios de poder fazer. Vou comentar como que surgiu o LPF na minha vida, você já falou. A gente aprende também com os pacientes. Há uns, não lembro, 3, 4 anos atrás, eu operava também em BH, uma paciente minha, fisioterapeuta, fiz uma abdominoplastia nela, vi ela com 3 meses. E depois ela voltou com 6 meses, uma rotina nossa. Ela voltou com 6 meses e eu achei assim, um abdômen muito bom. Questão de tônus muito melhor, definição muito melhor, postura muito melhor.
Aí eu perguntei, né, se ela estava fazendo a drenagem, o acompanhamento, que não, ela iniciou o LPF, que a partir de então, que eu falei, poxa, é interessante isso daí, vou procurar saber. E hoje a gente indica cada vez mais nessa, não só no pós-operatório, agora a gente tem indicado, né, para a pessoa preparar para fazer cirurgia antes e depois, que com certeza melhora os resultados de contorno corporal, que a gente faz bastante. Para você ter uma ideia, faz uns 3 meses, talvez, a Tati mandou mensagem para falar de uma paciente que talvez não precisaria fazer o procedimento que tinha proposto no início. Era uma paciente que estava bem gordinha, com muita gordura e uma diástase grande. E aí a paciente começou o tratamento com a Tati e com sei lá quanto tempo de tratamento a paciente fechou a diástase, ou quase acabou a diástase. E aí a gente cancelou a abdominoplastia, ficou só com a lipoaspiração. Então a abdominoplastia, que era o procedimento indicado para ela, deixou de ser tão necessário. Então o benefício do LPF ele é real, a gente consegue medir isso em alguns casos, e nesse caso poupou a paciente de uma cirurgia um pouco maior, de uma cicatriz maior, e de um pós muito mais tranquilo também. Uma boa pergunta para você explicar. O paciente tem diástase, o LPF ajuda a fechar essa diástase? O paciente tem uma diástase, afastamento de 4 centímetros. Fecha essa diástase, melhora, como que é? Vamos lá. A diástase, né? Todo mundo tipo, eu tenho diástase. Bom, todo ser humano tem diástase, né? É fisiológico, a gente tem uma abertura mínima que é potencializada com alguns hábitos, com gestação e por aí vai. Então, não é só a gestação, né, que a gente sabe que cria o afastamento da diástase. Hoje em dia, uma diástase acima de 2,5, 3 é considerada uma diástase patológica. O que antigamente, somente o procedimento cirúrgico iria, né, tá resolvendo. Com o LPF, né, na minha prática, eu já vi diástase ali de 9 centímetros se reestabelecer. A gente não usa falar em fechar a diástase, a gente usa falar em reestabelecer as funções e aproximar aquela diástase, porque ela nunca vai ser, né, fechada por completo, porque a gente já nasceu assim. Então, a gente consegue sim reestabelecer, né? Não é promessa, cada ser humano é de um jeito, depende de hábitos alimentares, né? E a gente sabe o que esse conjunto da alimentação, a prática de atividade física, o estado mesmo em que o organismo se encontra, né, para estar restabelecendo todas essas funções, então é um conjunto. E é lógico, a prática da metodologia. Não adianta ir no profissional 1, 2 vezes na semana e achar que vai ser um milagre, né? Existe uma tarefinha, a gente gosta de passar uma tarefinha para casa, são tarefinhas simples para colocar no cotidiano, mas que ajuda muito no processo. Então, se o aluno é assíduo, assim como toda atividade física, porque o LPF é um treinamento, então todo mundo consegue resultado. E como que é essa rotina, assim, vou fazer LPF, qual o tempo que eu tenho que dedicar? Bom, isso é algo que vem mudando, né? Antes a gente trabalhava somente com uma vez na semana e achava que era um resultado ok. Uhum. Na minha prática, na minha experiência, hoje eu trabalho com 1 a 2 vezes na semana, quando o paciente não faz a tarefa em casa. Quando é um aluno bem assíduo, a primeira coisa que eu pergunto quando ele retorna na semana seguinte, você fez as tarefas? Quando o aluno não faz, aí a gente orienta a fazer realmente mais de uma vez. Como nos meus atendimentos eu trabalho com LPF, imerso com outras metodologias estéticas também e de manipulação facial, a gente consegue um resultado um pouco mais intenso. Então, às vezes, uma vez na semana, ir fazendo essas tarefas, que não demoram 5 minutos todos os dias, faz muita diferença. Eu sempre peço para associar com algo da rotina, até que o treinamento vire um hábito, porque o corpo sente falta. O dia que você não faz, o seu corpo pede, seja uma liberação do diafragma, uma aspiração visceral, né, que é conhecido como vácuo, o organismo começa a pedir. O dia que você come uma coisa que não te faz bem, nossa, não fiz minha prática do dia hoje, deixa eu... Então, assim, associar a algo da rotina, até que isso vire um hábito na sua vida, é a dica que eu sempre dou. E não passar exercícios muito longos, né, curtinhos mesmo, para ser motivante e realmente sentir essa Mas é engraçado, tá fazendo. Você está falando aí de como facilitar o processo para a pessoa aderir. Mas é incrível como os pacientes se auto-sabotam, né?
se auto-sabotam, não, se sabotam. Mas como assim, existe uma resistência, a gente vê isso, né? A gente já viu isso juntos, de pacientes que a gente faz uma lipo e aí a gente vê, não tem gordura, é só mesmo uma distensão por fraqueza muscular. Então aquele paciente vai ter benefício com o LPF, com o fortalecimento. E o paciente fala, não, mas eu prefiro fazer outra lipo, mas não tem gordura, não vai ter benefício. E não quer o mínimo de esforço, né? não quer o mínimo de esforço. E aí eu falo isso, é muito mais fácil juntar 50, 60 mil reais para fazer uma lipo do que separar 5 minutos por dia para fazer o LPF. Não é possível que é mais fácil. E um complementa o outro, né? Assim, a gente trabalha na lipo de definição, retirando a gordura, às vezes tratando a pele, o músculo, tônus, a firmeza do músculo, isso a gente não consegue trabalhar. Por isso que tem graus diferenciados de definição, baixo, médio e alto. Nessa questão entra o trabalho da Tati, melhorando essa definição, o tônus, a firmeza muscular, que é muito importante, né? A gente ajuda aqui na cirurgia, mas a paciente também tem que fazer a parte dela. Tati, e assim, eu falei aula, você é um especialista, mas o que a gente faz com você é aula mesmo, né? É aula de LPF. É aula, isso aí. Tá, não só pra não falar errado, né, gente? Eu costumo falar assim, é a sessão ali, mas é uma aula, né? Hoje eu chamo de sessão devido às manipulações que acontecem, foi aí que eu acabei emergindo nesse mundo de pré e pós-operatório, através de uma especialização em fáscia que eu fiz, que eu sou extremamente grata, que foi aí que abriu, eu falo que abriram portas e abriu a minha mente em relação a várias questões corporais mesmo, né? Ver o ser humano como um todo, entender que existe um sistema facial que interage ali, que não é só externo, é muito mais interno, que o LPF reestrutura de dentro para fora, né? Então isso... A fáscia é aquela camadinha branca em volta da carne. Muito obrigada. Que o nosso corpo tem. Fáscia vem desde a nossa cabeça, recobrindo todo o organismo. E aí, às vezes, um problema lá no joelho pode ser por uma inflamação na fáscia lá em cima do corpo. Exatamente. Então tá tudo interligado, né? Que legal. E me fala uma coisa, essas sessões, elas têm... qual o seu objetivo? O meu objetivo, então, é melhorar a postura. Aí tem uma data, tipo, você vai fazer tantas sessões. Ou assim, é para sempre, igual malhar. Bom, eu falo que quem começa nunca mais para às vezes de ir até o profissional, mas é algo que você agrega, que a primeira tarefa que eu passo, eu sempre falo assim, você vai estar velhinha, você pode nem lembrar meu nome, mas você vai lembrar do dia que você aprendeu isso, porque é algo que vai somar tanto no seu corpo, que você vai fazer para sempre. Agora, em relação ao tempo, eu nunca dou um tempo. Não tem. Cada organismo tem uma resposta. Eu tenho alunos que vão em uma sessão, saem de lá com 4, 5 centímetros a menos, só de descongestão, só de retirada de tensão, só de aprender a respirar, né? Que é o que eu gosto de receber as mulheres, principalmente no pós-operatório de cirurgia plástica, a gente pede um tempo, né? Isso era algo que sempre me preocupou muito. A introdução do LPF no pós-operatório. A gente tem um tempo, né? E muitas vezes eu recebo essa paciente... Ela, mas você não vai poder fazer o vácuo comigo. Gente, tem um tempo, é sua segurança. Você vai vir aqui no momento inicial para eu te ver, para eu avaliar a sua respiração. Como que uma mulher que está lacerada, ela vai estar respirando de forma abdominal, potencializando as tensões, as pressões. A gente consegue inverter aquilo ali. Só o fato de receber essa mulher, transmitir essa respiração com uma respiração mais superior, isso ajuda muito em todo o processo. Além do fator emocional, né, que a gente trata as vias neurais, ali a gente gera esse equilíbrio. Então, a gente, como eu disse, mexe com os níveis de estresse, a cicatrização fica diferente, né? E muitas vezes a mulher só quer ser vista, né? Fez o processo, ela quer você acha que eu tô bem? Você acha que eu tô inchando? Você acha que arrebentou tudo? O que você acha? Fala pra mim, me ajuda. Muitas vezes elas só querem isso, né? Então, eu as recebo normalmente com o tempo até... nunca menos de um mês e meio, porque não é minha competência, né? Existe um trabalho das fisioterapeutas muito eficientes que entram, né, nesse processo de pós-operatório, mas passado esse momento, elas precisam ser vistas e observadas, principalmente nessa questão respiratória, né? Então, eu recebo nesse momento e é um trabalho, assim, realmente muito bacana, eu me sinto muito grata. Ou seja, a paciente fez uma lipo, uma abdominoplastia. Quanto tempo depois ela pode iniciar o... Bom, vamos lá. A lipo, a gente tem um tempo um pouquinho mais curto, né? Como eu disse, para esse processo respiratório, para toda essa recepção,
em torno de um mês e meio, a gente já pode introduzir, fazer um trabalho legal. Na abdominoplastia, eu costumo receber também em torno desse tempo, porém, a gente tem certas restrições, principalmente em relação ao vácuo. O vácuo, para uma mulher que fez uma abdominoplastia, ele não entra nunca antes de 90 dias. A não ser, em um momento da aula, eu preciso fazer uma aspiração, porque eu tenho outro propósito, ok. Do contrário, a gente não faz. E muitas vezes essas pacientes, elas não têm essa paciência de esperar. Preferem procurar um em outro lugar, e aí vem o problema, as cicatrizes hipertróficas. As pressões que vão ser geridas para lugares que não deveriam, porque existe uma pressão abdominal ali que não foi controlada. Então, essa introdução do LPF no pós-operatório, ela é maravilhosa, mas desde que seja feita de forma ponderada, desde que seja feita no seu dado momento, de forma correta. Tá? Normalmente, um vácuo numa abdominoplastia, eu procuro, às vezes, até uns 120 dias para estar introduzindo em uma aula mesmo, com segurança. Mas outras técnicas você consegue aplicar. A gente já aplica, com certeza, que soma muito, né? A gente vê em relação a fibroses, aderências, em relação ao tratar esse emocional. Né? Várias pacientes eu já recebi que tiveram algum fator emocional de gatilho ali no pós-operatório, e você vai ver a cicatriz, você vai ver como ficou aquele tecido completamente deformado, né? E não foi o procedimento cirúrgico, não foi o médico, foi algo que veio depois, né? A formação de macrófago, os níveis de estresse corporal ali, ele vai prejudicar esse processo de cicatrização e recuperação. Então, eu acho muito bacana essa introdução precoce, mas com essas limitações que eu falei. Perfeito.